E também, o que foi falado é o seguinte, as pessoas muitas vezes elas chegam até um templo espiritualista, um trabalho que elas já conheciam, às vezes apresentado por uma outra pessoa, mas elas não davam nenhuma atenção. Ah, tá, eu sei que existe. Elas esperam acontecer algo impactante na vida delas, para elas poderem se abrir para algo diferente. E aí, quando elas se abrem, elas realmente encontram mudança. É claro que isso deve acontecer bastante lá no templo e lógico, a gente não pode julgar, porque cada pessoa ela escolhe um caminho, né? Às vezes ela precisa de um impacto para poder ter um despertar, um estudo, né? Já disse, né, um grande brasileiro que há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da humanidade. Então, todas as escolas, né, elas têm a sua função e a sua missão. Então, às vezes a pessoa sai procurando, chega uma hora que ela vai encontrar um ambiente que vai preencher aquele espaço na vida dela. Tudo harmoniza, tudo se entende. Então ela consegue ficar ali, por exemplo, como você ir para uma escola que você gosta. Você fica lá um tempo e dentro desse tempo que você está lá, você aprende tudo. Depois você vai sentir a necessidade até de buscar alguma coisa a mais. Mas não que aquela escola é ruim, mas ela te ensinou o que tinha que te ensinar. Assim como cada casa espiritual tem a sua missão de ensinar aquelas pessoas o que elas precisam aprender. Né? Eu sempre falo às pessoas que vão lá na nossa casa, você nunca maldiga a casa que você frequentou. Ela te serviu para alguma coisa. Ela foi útil em alguma coisa. Então você não pode maldizer nenhuma religião, nem nada, principalmente se você não conhece. Não conhece. Não me fale mal de ninguém, porque não é lugar para isso. Você aproveitou a oportunidade? Você aprendeu? Ah, tinha muita coisa errada. Você aprendeu? Já parou para pensar que um dia essa responsabilidade possa ser sua? De você estar à frente de um lugar? Então você já sabe tudo de errado que você não pode fazer. Exato. E é só sair também, se você não está conforme, né? A mesma porta que está, né, tá aberta para entrar e sair. Às vezes as pessoas, e acontece o seguinte, às vezes ela observa um ponto negativo, todo lugar pode ter, só que ela se fixa tanto naquele ponto negativo, que em qualquer lugar que ela for, ela vai só observar isso. E aí, Exatamente. é quem nem falou, não achou legal, não está compatível, vai para outro lugar. Talvez nesse outro lugar você vai encontrar pontos positivos, vai ter algum incompatível, não tem perfeição aqui na Terra, né? É aquilo que Jesus diz, né? Se os seus olhos são maus, tudo que você ver vai ser mau. Mas se os seus olhos forem bons, tudo aquilo que você vai ver, você vai ver coisas boas. Todo lugar tem coisas boas e coisas que não são tão boas quanto a gente gostaria. Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez na aba comunidade previamente, que é sobre quem é o Luiz Afonso. Uma pergunta, acho que legal, simples e legal. Como ser uma pessoa espiritualizada? Olha, nós já nascemos espiritualizados. Ser uma pessoa espiritualizada é ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom irmão, ser uma boa pessoa aonde quer que esteja. Porque nós revelamos aquilo que somos espiritualmente por tudo aquilo que fazemos. Se colocamos amor em todas as tarefas que fazemos, nós demonstramos que somos espiritualizados. Se não fizermos isso, demonstramos o contrário disso. Então, para a pessoa ser uma pessoa espiritualizada, seja uma pessoa honesta, caráter ilibado, seja companheiro, seja amigo, seja sincero em tudo que for fazer, que as pessoas vão querer ficar perto de você, vão gostar de ficar perto de você, vão se sentir bem perto de você. E às vezes, somente por isso, pelo seu comportamento. É simples assim. Não há ser humano que não tenha centelha divina, né? Então é só buscá-la, só É exatamente esperá-la isso. aflorar. Isso aí. E sobre as nações kármicas? O Brasil tem os seus karmas, mas algumas pessoas elas relatam que vieram de alguns países com uma dificuldade imensa, né? A gente estava conversando sobre alguns países
que não tem um momento de paz. As pessoas passam ou por catástrofes naturais ou por guerra. Então pode-se dizer que os espíritos encarnados ali em outras oportunidades poderiam ter sido algozes ou pessoas que também estavam proporcionando que outras pessoas tivessem dificuldades e acabam nascendo por atração nessas nações, entre aspas, kármicas, para também espiar isso? São as condições que nos são oferecidas para nós repararmos os erros. É o que nós chamamos de karmas coletivos. São levados justamente para as regiões do planeta aonde, diante desses processos, né, que ou às vezes é pela própria natureza, ou às vezes por guerras, apenas cada um vai enfrentar aquilo que semeou, aquilo que fez nas encarnações passadas. Tem algumas questões, pessoal, aqui para a gente entender, por exemplo, que o próprio aqui no Brasil, do que aconteceu recentemente lá em Santa Maria, onde mais de 300 jovens desencarnaram, é onde os espíritos nos disseram que eles, sob ordens, né, lá dos mandantes lá do nazismo, eles iam empurrando lá as pessoas lá para aquelas câmaras de gás. E dentro daquela boate lá, que lá virou uma câmara de gás, onde estavam aqueles soldados que conduziam aquelas pessoas, ou seja, do mesmo jeito que eles provocaram o desencarne dos outros, eles solicitaram ao mundo espiritual para que pudessem quitar esses débitos íntimos que eles trouxeram para poder enfrentar isso daí. Por exemplo, a respeito lá por exemplo, um tema bem polêmico, a pessoa não gosta muito de falar a respeito de muitos daqueles judeus, né, por exemplo. Eles que passaram por tudo aquilo, passaram no Holocausto, lá, né, que nós chamamos de Holocausto, eles eram os soldados dos exércitos de Davi. Faziam exatamente as mesmas coisas com os prisioneiros. Reencarna-se, e ali no caso foi na mesma região, aqueles exércitos reencarnaram, só que não do outro lado, e passaram por tudo aquilo que há quantos séculos, há quantos milênios isso não aconteceu. É uma forma que cada um tem de tirar o sentimento de culpa. Quando acontecem esses desastres, por exemplo, né, naturais, quando a pessoa desencarna em terremotos ou incêndios, tudo tem um histórico aí, tem que ver exatamente a região e quem são aquelas pessoas que os espíritos, quando a gente às vezes quer saber, até com o propósito de ajudá-los em prece, o porquê que eles escolheram passar por isso. Então os espíritos sempre falam que por mais que aquele negócio que Deus nos perdoa, né? Inclusive eu estava falando esse dia atrás com a Renata sobre isso, Deus nos perdoa de todos os erros. Ele nos permite que a gente reencarne, inclusive, por nos perdoar, para que a gente possa tirar essa culpa que a gente traz. Porque não adianta falar assim, a pessoa te perdoou, mas é pouco. Eu não estou me sentindo bem ainda, eu estou me sentindo cobrado pelo que eu causei a essa pessoa. Eu preciso reparar isso. Então, às vezes, a pessoa ela desencarna com esse sentimento de culpa, mesmo sabendo que foi perdoada. Aí ela pede para poder reencarnar, para poder, de alguma forma, ela sentir aquilo que fez os outros sentirem. Aí ela consegue falar assim, olha, agora eu me senti em paz, me perdoei. Por quê? Porque a maior parte do sofrimento, né, que a gente vê é físico. Porque quando todas essas pessoas desencarnam, todos, sem exceção, são acolhidos por falanges e falanges de espíritos boníssimos que vão lá acolhê-los como uma mãe acolhe um filho, né? Abraça esses seres que desencarnam para poder ajudá-los e dali eles voltarem ao equilíbrio e seguirem suas jornadas. Então existem alguns pontos, entendeu? Existem alguns pontos, por exemplo, kármicos, por exemplo, em alguns países africanos, aquela guerra ali de tribos, né, de aldeias, às vezes por causa de comida, às vezes por causa de nada, e vivem às vezes numa pobreza tão grande, uma miséria tão grande, onde os espíritos falam que muitos foram
espíritos que reencarnados na Europa, que eram muito ricos, abastados e miseráveis. Deixavam as pessoas trabalharem com ele, passarem fome. Inclusive, que eram levados do continente africano para passar fome. Então, o que vai? Reencarnam lá, para sentir na pele o que é aquilo. Se você for conversar com todas essas pessoas que nascem no continente africano, é de uma inteligência fora do comum. E se você prestar atenção nessas histórias com os kármicos, é só você analisar quem foi a nação que os colonizou. Tudo, até isso, o plano espiritual prepara uma condição para que aqueles seres que nasceram lá na Inglaterra reencarnem, às vezes, naquele lugar, para que eles possam quitar seus débitos. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.